Todos os dias, um novo vídeo. Inscreva-se para não perder o próximo. Deixe um like e comente sussurros da sua mente. Imagine abrir um baú antigo e, entre papéis amarelados, encontrar um livro que parece ter sido escrito não por uma única pessoa, mas por muitas. Imagine que esse livro permaneceu escondido por décadas, esquecido no silêncio de uma sala, até que alguém o encontrou por acaso e o trouxe à luz. Essa descoberta mudou a forma como o mundo veria um autor que viveu praticamente desconhecido. Essa é a história de Fernando Pessoa e do livro do Desassossego. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, em 1888. Desde cedo a vida lhe apresentou a transitoriedade, a perda de uma presença paterna, a separação de cenários e a saída da infância para outra língua e outra cultura. A experiência de mudar de país, de ver as paisagens originais se transformarem em memória, moldou uma sensibilidade para o desajuste. Ele aprendeu inglês, leu os modernos ingleses e voltou à cidade natal decidido a escrever. No entanto, ao longo de sua vida pública, publicou muito pouco e viveu na invisibilidade relativa de quem trabalha sem grande reconhecimento. O livro do Desassossego é uma peça composta de fragmentos, vinhetas que parecem entradas de diário, reflexões poéticas e pensamentos que se interrompem no meio. Não segue uma trama linear nem promete um começo ou um fim. O leitor se move por cenas de consciência, por imagens que surgem e se desfazem como nuvens. A atribuição de autoria em muitas dessas páginas é feita a um tal de Bernardo Soares, descrito como um ajudante de escrituração lisboeta. Bernardo Soares é, no entanto, uma construção literária, um heterônimo entre muitos, uma máscara que Pessoa usou para explorar modos de ver e de ser. No centro do livro habita uma pergunta: quem somos quando as vozes internas competem por ser ouvidas? O texto responde mais com imagens do que com definições. A sensação recorrente é de queda livre, de um abismo interior que exige formas e rascunhos para manter a cabeça acima do vazio. Ler essas páginas é, muitas vezes, experimentar essa vertigem com uma clareza que corta. Ainda assim, a escrita se agiganta justamente por sua capacidade de transformar inquietação em beleza. O tom do livro muda conforme o heterônimo que escreve. Alguns trechos são quase diálogos com o nada, outros pequenas observações sobre o cotidiano que se tornam lições sobre o ato de existir. Alberto Caeiro, por exemplo, é muitas vezes um poeta que celebra a percepção direta da natureza, recusando abstrações que a turvam. Ricardo Reis assume uma voz clássica, contida, voltada à ordem e à medida. Álvaro de Campos é elétrica, expansiva, angustiada pela velocidade e pela máquina. E Bernardo Soares, o narrador do livro do Desassossego, pratica uma escrita de anotação, um caderno que registra o mundo a partir de dentro. Essa multiplicidade de autores é ao mesmo tempo um experimento e uma maneira de escavar o eu. Ao se distribuir em heterônimos, Pessoa cria um espelho fragmentado. Cada lado do espelho oferece uma imagem parcial. A leitura deixa de ser um encontro com uma consciência única e passa a ser um diálogo com muitas consciências que, juntas, compõem um quadro mais amplo da condição humana. É como se uma voz principal estivesse ausente e as vozes secundárias tomassem o seu lugar para descrever lá pelas bordas. O efeito disso é imediato. O leitor sente-se convocado a desempenhar o papel do costureiro, unir pedaços, encontrar padrões, decidir como as vozes se interrelacionam. A experiência de leitura, então, aproxima-se de um trabalho ativo, em que o texto só ganha significado quando se aceita a fragmentação e a aleatoriedade das entradas. Esse convite para participar faz com que muitos leitores retornem ao livro várias vezes, encontrando diferentes passagens em diferentes momentos da vida. Os temas centrais do livro do Desassossego podem ser resumidos em alguns termos: tédio, sonho, futilidade das ações, paradoxos e a natureza fragmentada do eu. Pessoa descreve o tédio como algo que corrói por dentro, uma sucessão de manhãs e tardes indistintas, onde nada retém a atenção por muito tempo. O sonho, para ele, é a substância habitual da vida. Aquilo que acreditamos ser real é, em grande parte, uma trama de imagens que se desvanecem ao despertar. Essa visão produz uma atitude de reserva perante as pretensões do mundo exterior. Há, contudo, uma ambiguidade ética nessa posição. Escrever sobre a inutilidade de agir, enquanto se continua a escrever, é um gesto paradoxal. Mas talvez esse paradoxo seja justamente a ferramenta do Criador. Expressar a inutilidade do fazer pode ser também a maneira de resistir à inutilidade, um método para transformar a percepção do vazio. A arte, nesse sentido, funciona como exposição controlada ao vírus do ser. Ao nos expor a ele, tentamos construir anticorpos que nos permitam suportar a experiência da existência. A atitude de Pessoa é, igualmente, profundamente moderna. Em nossos dias, fragmentamo-nos voluntariamente ao criar personas digitais, ao escolher o que mostrar e o que ocultar nas redes sociais. A multiplicação de perfis e de máscaras
Lembra a estratégia pessoana dos heterônimos. Ainda que hoje a fragmentação tenha motivações diversas, sobrevivência social, marketing pessoal, experimentação estética, isso aproxima o leitor contemporâneo de Pessoa, permitindo que o livro do Desassossego pareça estranhamente atual. Um dos trechos mais poderosos do livro fala de uma alma que é um redemoinho negro. A imagem é violenta e precisa. Há um centro que existe apenas porque o abismo o exige. É um nada que se sustenta por meio da geometria do vazio. Essa construção metafórica traduz o sentimento de alguém que percebe sua própria fragilidade ontológica e, no entanto, continua a existir como ponto focal de um caos ordenado. Ao ler tal passagem, diversas reações podem surgir. Angústia, reconhecimento, consolação. Para alguns, a mera possibilidade de que a linguagem possa nomear um estado tão íntimo já é um consolo. Para outros, a descrição atinge uma ferida que dói. O poder do texto, nesse caso, está em sua honestidade. Ele não tenta maquiar o sofrimento com heroísmo. Apresenta-o nu, como fenômeno humano comum. Esse tipo de linguagem exige um leitor disposto a confrontar-se. Não é leitura para distração, mas para imersão. Momentos como esse funcionam como picos emocionais, onde a palavra ocupa todo o espaço e obriga a respiração a ajustar-se ao ritmo do pensamento. Na vida real, uma frase dessas pode permanecer gravada na memória, surgindo em circunstâncias inesperadas como um lembrete de que a sensação de desassossego é parte da condição humana. O processo de escrita pessoano também é marcado por uma ironia. O autor que escreve sobre incompreensão imagina um futuro em que será entendido apenas depois de sua morte. Ele antevê que, quando sua obra for finalmente compreendida, já não estará presente para testemunhar a transformação. Essa profecia autorreflexiva cria um efeito de solilóquio. O autor fala para quem virá depois, para um leitor que ainda não foi revelado. Ao mesmo tempo, há na obra uma espécie de esperança velada, a ideia de encontrar um parentesco entre leitores que reconheçam a mesma aflição interior. Ser compreendido postumamente é, para a Pessoa, uma forma de resgate simbólico. Há nesta expectativa uma melancolia singular, mas também uma fé na capacidade da linguagem de atravessar o tempo e tornar-se ponte entre vidas separadas por décadas. Esse traço biográfico, menos a publicação póstuma do livro do Desassossego, apenas em 1982, menos intensifica a narrativa. A descoberta do manuscrito numa arca poeirenta transforma-se num episódio mítico, quase romanesco, que parece desenhado para confirmar a própria tese do livro. Nós temos dias que passam despercebidos e há palavras que somente o tempo será capaz de esclarecer. Os heterônimos mais conhecidos, Caeiro, Reis e Campos, oferecem ao leitor modos de ser distintos. Caeiro proclama a simplicidade sensorial. Reis celebra uma estética clássica. Campos explode em energia e dúvida. Cada um deles representa possibilidades da existência. A alternância dessas vozes no conjunto da obra dá ao livro uma qualidade coral. Não se trata de um monólogo, mas de um teatro íntimo onde cada ator submete sua própria visão do mundo. Bernardo Soares, por sua vez, registra o cotidiano com detalhe obsessivo. Ele observa, recolhe pequenos acontecimentos, cria listas de sensações e imagens que parecem não se conectar ao princípio. Mas essa aparente aleatoriedade revela aos poucos um tecido de sentido. O leitor atento percebe que o que parecia disperso começa a retratar uma psicologia, um estilo de vida, uma forma de habitar a cidade. Lisboa, nesse livro, é cenário e personagem. Seus cafés, suas calçadas, seus elétricos e seu ruído formam o atlas emocional no qual as ideias se movem. Ao propor essa cartografia emocional, o livro transforma a cidade em laboratório. Ler Pessoa é andar pelas ruas de Lisboa com a cabeça cheia de interrogações sobre o que é real e o que é inventado. Essa experiência urbana e literária cria, para muitos leitores, um efeito de intimidade com o autor e com a cidade que o gerou. A escrita de Pessoa contém paradoxos que funcionam como motores do pensamento. Escrever sobre a inutilidade do fazer e, ao mesmo tempo, entregar-se ao fazer da escrita. Afirmar que a vida é sonho e insistir em descrever esse sonho com precisão. Tudo isso revela que o paradoxo não é um defeito, mas um todo. Em vez de negar a contradição, Pessoa usa para aprofundar a reflexão. Há também uma proposta estética. A fragmentação do eu, a multiplicidade de vozes e a falta de fechamento aproximam a obra de formas poéticas e filosóficas que valorizam a inquietação. Em vez de prometer respostas, o livro oferece perguntas e rascunhos de resposta. Para leitores contemporâneos, essa atitude pode ser libertadora. Abre espaço para a incompletude, para a dúvida e para a convivência com a incerteza. Essa filosofia de escrita pode ser aplicada também fora da literatura. Em épocas de ansiedade e excesso de informação,
Aceitar que não temos um sentido único e integral pode ser um caminho. O livro do Desassossego propõe indiretamente que a existência seja vista como uma série de fragmentos que podem ser rearranjados por cada indivíduo. Isso sugere uma liberdade inquietante, a liberdade de viver sem garantia de unidade, mas com a possibilidade constante de reescrita. A descoberta do manuscrito depois da morte do autor tem um efeito dramático sobre o leitor moderno. Saber que o livro só alcançou o mundo quando o criador já não podia intervir das páginas um ar de testemunho intocado. É como se o livro tivesse adquirido autonomia, falando por si mesmo sem a presença viva do autor para explicar ou alterar suas intenções. Essa autonomia confere ao texto uma aura que muitas vezes impressiona mais do que a própria perfeição formal. Além disso, o fato de o livro ter sido reunido a partir de inúmeras folhas e pedaços fragmentados reforça a sensação de que a obra é um organismo vivo que sobrevive ao seu criador. Uma obra que não é obra fechada, mas processo contínuo de edição e interpretação. Ler o livro do Desassossego é então participar desse processo. Cada leitor colore as lacunas com suas próprias experiências e expectativas. A posteridade que Pessoa imaginou chegou, e com ela veio uma multiplicidade de interpretações. Alguns veem no livro um tratado de melancolia, outros uma obra de estética radical. Há até quem encontre nele conselhos práticos para suportar a vida moderna. Essa pluralidade de leituras faz justiça à natureza aberta da obra. Ao pensar na atualidade, é fácil perceber eco de Pessoa nas redes sociais, a construção de personas, a escolha seletiva do que mostrar e do que ocultar. E a sensação de simultânea autenticidade e artifício, tudo se revela como expressão moderna de uma antiga inquietação. Hoje, quando multiplicamos identidades em diferentes plataformas, somos, de certa forma, autores de heterônimos próprios. A diferença é que, para a maioria, essa multiplicação é pública e orientada para a audiência. Para a Pessoa, era um laboratório íntimo. Essa observação pode render debates. Quando nos representamos na internet, estamos mais próximos do desejo autêntico ou do cálculo social. E se nosso melhor amigo digital fosse, na verdade, um heterônimo que escolhemos para sobreviver num sistema de validação? Essas perguntas ligam Pessoa à contemporaneidade e tornam o livro do Desassossego uma leitura capaz de iluminar dilemas atuais. Fecho com uma passagem que parece profética. Pessoa imaginou que, se um dia suas frases fossem lidas e admiradas, teria finalmente um parentesco de compreensão, mas só depois de sua morte. Essa visão ocupa um lugar central na aura da obra. Leia essa ideia como um testemunho da persistência da palavra. Há textos que atravessam o tempo, esperando serem encontrados por leitores que, talvez sem saber, compartilham a mesma inquietação. O livro do Desassossego não oferece um manual de sobrevivência, nenhuma receita para a felicidade. Ele oferece uma companhia para quem se sente disperso, uma voz que nomeia o que às vezes não encontramos palavras para dizer. Ao final, restam perguntas. Podemos viver com menos certeza? Podemos aceitar a fragmentação sem nos desintegrar? Podemos encontrar na linguagem um modo de sobreviver ao próprio desassossego? Se este vídeo tocou você, escreva nos comentários a frase que mais te marcou. Inscreva-se, vídeo novo todo dia menos, e volte amanhã para mais uma leitura. Sussurros da sua mente. Obrigado por ouvir. Ao avançar nas páginas do livro do Desassossego, o leitor encontra não apenas frases isoladas, mas um ambiente textual que convida à repetição e a meditação. Certas passagens funcionam como mantras, pequenas máquinas de sintonia que ressoam na mente muito depois de serem lidas. Há frases curtas que assumem o peso de máximas, e há longos parágrafos que se desdobram em frases menores, como correntes de uma ponte que se articulam para sustentar uma travessia. Esse caráter fragmentário e ao mesmo tempo musical cria uma gramática de ressonâncias que exige tempo e escuta. Entre os muitos trechos memoráveis, alguns se destacam pela potência imagética. Aquele que descreve a alma como um redemoinho negro é apenas um exemplo. Também passagens sobre o sono, sobre as rotinas das cidades, sobre a observação de pequenos objetos que ganham dimensão metafísica. Reunir essas imagens é construir um bestiário emocional que não se esgota. Ler lentamente permite notar a sutileza de uma escolha de palavra, a proximidade de dois termos que fazem uma ponte de sentido, a repetição que cria eco. Do ponto de vista estilístico, a diversidade de vozes ensejada pelos heterônimos representa uma lição de vocabulário emocional. Caeiro ensina a simplicidade das observações sensoriais. Reis mostra a elegância da medida. Campos, a intensidade elétrica. Soares oferece um minucioso caderno de bordo da existência. Ler essas vozes em sequência é assistir a uma oficina de modulações afetivas. Para um leitor interessado em ampliar sua sensibilidade, essa diversidade é um catálogo prático. Como dizer o impalpável, como nomear a inquietação sem reduzir seu mistério. A influência de Pessoa se estende por múltiplos territórios.
literatura, crítica, filosofia e até psicoterapia. Alguns leitores encontram no livro do Desassossego material que dialoga com a psicologia existencial. Os temas do vazio, da falta de sentido e da busca por autenticidade são tópicos frequentes em terapias que abordam a angústia da modernidade. Outros leitores, vindos de um campo mais acadêmico, reconhecem na obra uma contribuição ao pensamento sobre identidade narrativa, menos a ideia de que contamos nossas vidas por meio de histórias que nem sempre se encaixam. Há também um interesse prático que nasce da leitura. Aprender a tolerar a incerteza. Se o livro do Desassossego não propõe soluções consoladoras, ele oferece uma companhia verborrágica para quem atravessa o desassossego. Saber que pensamentos fragmentados e contradições internas já foram observados com tanta sofisticação pode acalmar quem acredita ser o único a sentir-se dividido. A literatura, nesse sentido, serve de espelho e de benzimento. Espelha a ferida e aplica palavras que a suavizam. Muitos leitores relatam que certas frases funcionam como consolo, outras como despertador. Para leitores que desejam iniciar uma exploração guiada pelo livro do Desassossego, recomenda-se não tentar uma leitura linear ou ansiosa por completar um índice. Em vez disso, aproximar-se como se folheasse um álbum de recortes, escolher uma página ao acaso, respirar o ritmo da frase, reler e anotar. Essa prática transforma cada encontro com o livro em ato criativo. O leitor coleciona excertos que, com o tempo, funcionam como repertório pessoal de reflexões. Assim se constrói uma relação duradoura com o texto, que se adapta aos estados emocionais de quem o lê. No debate crítico, discute-se frequentemente até que ponto o livro do Desassossego é uma obra terminada. A própria condição fragmentária e a edição póstuma alimentaram interpretações divergentes. Para uns, o livro é radicalmente inacabado, uma sucessão de páginas soltas. Para outros, essa falta de fechamento é justamente sua força, pois mantém a obra aberta ao leitor e ao tempo. Essa abertura é um convite ao diálogo, e é também um estímulo para que cada geração reescreva o significado do livro à luz de suas próprias inquietações. A relação entre a obra e o lugar geográfico que a originou merece atenção cuidadosa. Lisboa, com suas pedras, seus cafés e seus becos, surge não como cenário neutro, mas como substância sensível do texto. A cidade alimenta imagens e define ritmos. Para leitores que querem aprofundar essa conexão, caminhar por ruas históricas de Lisboa com trechos selecionados em mãos pode ser uma experiência reveladora. A topografia urbana amplifica a tensão entre o exterior e o interior que Pessoa explora. No que tange à tradução e à circulação internacional, é relevante observar que a recepção de Pessoa em outras línguas esteve associada a escolhas editoriais que moldaram a imagem do autor. Traduções completas parciais, edições comentadas e antologias diferentes contribuíram para que leitores de outros idiomas conhecessem versões diversas do livro do Desassossego. Essas variações editoriais são parte da história do livro. O que se traduz e o que se seleciona determina quais facetas do autor se tornam mais visíveis. Do ponto de vista estético, o livro do Desassossego pode ser comparado com outras obras fragmentárias da modernidade. Há parentesco com o fluxo de consciência de narradores como Virginia Woolf e com o teatro interior de autores como Kafka, que também exploraram a sensação de estranhamento e desajuste. Essas comparações não reduzem a singularidade de Pessoa, mas ajudam a situá-lo numa tradição que experimentou formas narrativas novas para dar conta de subjetividades divididas. Entender essas conexões amplia o horizonte de leitura e revela diálogos possíveis entre autores. Finalmente, considerar o legado de Pessoa é reconhecer que algumas obras agem como lentes para ver a si mesmo. Ler o livro do Desassossego é abrir uma lente que amplia pequenas fissuras psicológicas, que faz sentir mais intensamente as contradições e que ao mesmo tempo oferece repertório para nomeá-las. A experiência da leitura pode ser desconfortável, porque exige permanecer com perguntas sem resposta, mas também pode ser transformadora ao ensinar a atenção demorada, a paciência com o fragmento e o respeito pela complexidade interior. Se, depois de alguns trechos, o leitor decide voltar ao livro, ele encontrará, em cada retorno, novas possíveis sintaxes de sentido, frases que antes pareciam menores agora assumem peso, imagens que pareciam claras se tornam complexas. Esse efeito temporal é parte do encantamento pessoano. O texto envelhece com o leitor, e cada leitura devolve uma versão diferente da mesma inquietação. Assim, ao encerrarmos esta longa travessia por cenas e reflexões, permanece a sensação de que o livro do Desassossego é um companheiro de jornada, disposto a reaparecer quando mais for necessário. Entre as passagens que frequentemente são citadas e que merecem leitura atenta, algumas se destacam por condensarem temas centrais do livro. Uma série de frases que lidam com a impossibilidade de compreender-se plenamente
revelam a insistência pessoana na ideia de que o eu é sempre parcialmente opaco. Outro conjunto de fragmentos dedicado ao tédio e à rotina contém observações de economia verbal que se transformam em raios de luz sobre o cotidiano. Há também parágrafos que funcionam como exercícios de atenção, pequenos laboratórios onde a linguagem se testa contra a vida comum. Para quem prefere organizar o livro por temas, a montagem de leituras temáticas pode ser uma estratégia frutífera. Coletar fragmentos sobre sonho, sobre identidade, sobre cidade, sobre o corpo e lê-los em sequência, criando micro-coleções que ajudam a mapear as obsessões do autor. Essas coleções não aniquilam a fragmentação, pelo contrário, a utilizam como matéria para composições que permitem aprofundar a compreensão de determinados núcleos de sentido. A experiência de traduzir ou adaptar o livro para outros formatos também merece ser mencionada. Poetas e prosadores que tentaram reinterpretar trechos perceberam que a musicalidade da língua original e a precisão vocabular de pessoas são desafios a serem enfrentados com criatividade. Adaptar o livro para o palco, por exemplo, coloca em evidência sua dimensão dramática. As vozes heterônimas podem ser encenadas como personagens e os fragmentos como cenas breves que se sucedem num espetáculo de interioridade. Há ainda um aspecto relacional que a obra suscita. Leitores costumam formar comunidades virtuais e físicas para compartilhar excertos e interpretações. Essas redes de leitura promovem um diálogo intergeracional no qual as interpretações se acumulam e se respondem. Assim, o livro do Desassossego deixa de ser apenas um conjunto de páginas e torna-se um terreno de convivência intelectual e afetiva, onde crítica, emoção e confissão se misturam. Para concluir, cabe afirmar que a força do livro do Desassossego reside na sua capacidade de permanecer incompleto e, ao mesmo tempo, completo bastante para acompanhar o leitor em diferentes fases da vida. Ele não promete respostas definitivas, mas oferece uma linguagem para dizer o que muitas vezes não se sabe nomear. E nessa habilidade de nomear o inquietante reside sua maior generosidade. Dar nomes ao que nos desestabiliza é oferecer, por meio da palavra, um modo de habitar o mundo com mais lucidez e uma certa ternura. Há um último detalhe que merece atenção. A leitura em voz alta transforma a textura das frases. Quando pronunciadas, certas pausas que passam despercebidas na leitura silenciosa revelam ritmos e cadências inesperados. A prosódia do texto evidencia as repetições e as ressonâncias internas. Uma palavra retomada ganha função leitmotiv. Uma aliteração surge como pequeno refrão. Assim, o livro do Desassossego também se presta a ser lido como partitura, e quem o lê em voz alta descobre novas camadas de significado que não emergem na leitura silenciosa. Antes de encerrar, permita-se uma experiência simples. Escolha uma página ao acaso e leia em voz alta 3 frases consecutivas sem pressa. Ouça como a sua voz altera o peso das palavras, como o corpo participa do sentido, como o som revela nuances que a visão não capta sozinha. Essa prática pode transformar a recepção do livro e aproximá-lo de uma dimensão escutável, que complementa a dimensão silenciosa da leitura. Encerramos aqui com a sensação de que o desassossego não é defeito a ser corrigido, mas matéria a ser entendida. E se as palavras de pessoas servirem para recordar que a condição humana é tanto fragmento quanto elo, então o livro terá cumprido sua função: oferecer linguagem para aquilo que nos ultrapassa e ao mesmo tempo nos constitui. Volte amanhã para mais uma leitura e, se gostar, compartilhe com alguém que aprecie reflexões profundas. Partilhar essas frases é espalhar companhia para quem atravessa noites de inquietude. Que as palavras encontrem leitores que as recebam como companhia e que a leitura se torne ponte entre almas fragmentadas, que buscam sentido. Amanhã, obrigado por permanecer nesta viagem, sempre.